Os eventos começam em um dia claro na estação da cidade, que fica lotada na véspera do feriado. Um mosquito aparentemente inofensivo pousa no pescoço de um homem desavisado que passava. Este mosquito começa alegremente sua refeição e perfura a pele do homem com sua tromba. Juntamente com a saliva do mosquito, um vírus especial transportado pelo mosquito entra no corpo do homem. A picada de um mosquito deixa uma marca no pescoço do homem e sua pele fica coberta de manchas verdes. Um homem desavisado caminha mais longe no meio da multidão enquanto precisa pegar um trem. Começamos a ser apresentados aos personagens da história e vemos o vovô Inglau junto com seus netos. Nesse momento, o homem mordido segue em frente e seu ferimento começa a coçar e irritá-lo. Aparentemente a mordida terá algumas consequências. E aqui está a mãe da personagem principal, que parece cansada, porque cuida de toda a família e não quer perder o trem. Esta é sua filha mais nova, Sarah. Ela abandonou a universidade. Ouve rock e tem um caráter instável. Este é o pai do personagem principal, Steve, que sempre carrega consigo seu lixo desnecessário, e na vida não conseguiu praticamente nada, permanecendo um perdedor. Agora vemos a irmã mais velha da personagem principal, cujo nome é Nika, e ela é estudante do 3º ano de uma faculdade de medicina, mas engravidou. E aqui está o protagonista dos nossos eventos, que se chama Merri e desde criança sofre de diversas doenças, tem o corpo fraco e sempre foi objeto de ridículo e humilhação. Ele olha para sua família e pensa que sua família é apenas perdedora, como ele, e que esse é o seu destino. Merri acredita que nunca terá sucesso em mais nada na vida porque, devido às doenças, falta aos estudos e não consegue estudar normalmente na universidade. Vemos que na frente da personagem principal está uma garota muito bonita e bem vestida, a quem Merri presta atenção. De repente ele vê uma mão apontada para a saia dessa linda jovem. Entendemos que se trata do mesmo homem que foi picado por um mosquito e, aparentemente, quer tocar nessa jovem para aquele lugar. Na verdade, esse homem toca a saia dessa garota e o que está por baixo dela, e é por isso que ele provavelmente se tornou algum tipo de pervertido ou maníaco. No entanto, esse homem foge rapidamente, e a garota se vira e vê primeiro nosso personagem principal. Decidindo que foi ele quem tocou sua saia, ela bate no rosto dele com um punho, dizendo que ele é um pervertido. Depois disso, ela pede desculpas pelo golpe e por não ter conseguido conter suas emoções, mas ainda não entende por que Merri se aproximou dela. Nosso personagem principal começa a explicar que não foi ele, mas a menina chora e foge porque está muito vulnerável. Merri fica surpreso porque, em primeiro lugar, foi confundido com um pervertido e, em segundo lugar, nem sequer teve a oportunidade de dizê-lo. A seguir vemos que o homem volta a atacar a menina, mas desta vez consegue mordê-la no pescoço, pois a menina está fraca e não tem tempo de se esquivar. A polícia responde imediatamente e agarra o homem para levá-lo à delegacia para investigação. Depois disso, os policiais interrogam a garota sobre o que aconteceu. A menina conta que esse cara mordeu de leve no pescoço, mas ela não sente dor e não precisa de internação. Todo esse tempo, Merri filmou esses acontecimentos em seu telefone e em algum momento algo lhe pareceu. Ou seja, ele viu algo impossível na gravação quando a polícia levava o preso para a delegacia. Ele viu que o homem virou a cabeça para trás como se fosse algum tipo de monstro. Merri decide que imaginou porque está com dor de cabeça, cansado e não presta muita atenção nisso. A seguir vemos que nossos personagens já embarcaram no trem número 47 e estão arrumando suas coisas. No entanto, o vovô Inglau ficou paralisado. Embora seja cego, às vezes ele tem visões especiais. Desta vez ele viu que todos os passageiros deste trem morreriam em terrível agonia e que ninguém poderia impedir isso. Todas as pessoas se sentam, inclusive o vovô e seus netos e a irmã Merri. A garota que foi mordida no pescoço por aquele estranho também ocupou seu lugar nesta carruagem. Ela tem um curativo no pescoço, de onde escorre sangue da ferida e já são visíveis manchas verdes que se espalham pelo corpo da menina. Merri vê isso e tem um mau pressentimento. Os demais acontecimentos são transferidos para a delegacia para onde o homem mordido foi levado, e vemos o cadáver de um policial no chão. O homem picado pelo mosquito adquiriu uma aparência estranha e um tom esverdeado característico nos olhos, e aparentemente, vai matar o segundo policial. Enquanto isso, na estação, de onde nossos heróis acabavam de sair de trem, começou a acontecer uma espécie de caos e uma invasão de mosquitos. Vemos que estes mosquitos estão a tornar-se cada vez mais numerosos e há definitivamente algo de errado aqui. Merri senta-se perto daquela menina mordida, alegre, pois praticamente não se comunica com outras meninas e tem prazer em estar na companhia dela. Merri acha que ela tem um cheiro delicioso,
e a cor do cabelo e dos olhos dela o faz pensar em coisas vergonhosas. Em seguida, a atenção de Merri se volta para a conversa que ocorre perto dele. Ou seja, vemos um diálogo entre o diretor e o ator, que pede o pagamento de honorários, já que ele tem uma mãe doente e ela precisa de tratamento. Porém, o diretor recusa, alegando que conhece um uso mais útil para o dinheiro que ganha. Ou seja, ele coloca um maço de dinheiro no sutiã de uma jovem companheira que o segue por toda parte. O ator xinga o diretor por isso e grita para ele passar mal assim como sua mãe, e isso é ouvido por um cara que passa por perto com cabelos pretos e uma caneta nas mãos. O cara coloca a mão no ombro do ator e diz que pode matar esse homem por ele, mas o ator foge. Em seguida, Merri olha para o outro lado da carruagem e fica muito surpreso, pois nunca esperava ver esse homem em sua própria carruagem. Sentada à mesa estava aquela jovem encantadora e doce que achou que nosso herói era um pervertido e bateu nele. Ela ouvia a música em fones de ouvido, vestia saia, meia fofa e blusa, e Merri gostou muito. O personagem principal vai ao banheiro para que aquela jovem não o veja e comece a gritar. De repente ele ouve uma conversa entre sua mãe e um homem, que conversam muito baixinho. Ou seja, sua mãe diz ao homem para esperar porque ela vai se divorciar do pai de Merri. Nosso personagem principal não entende como sua própria mãe pode trair seu pai e percebe que durante todo esse tempo sua mãe o traiu com outro homem. Ele se lembra de ter visto esse estranho perto de sua casa. Enquanto isso, o trem chega à primeira estação e, depois de esperar alguns minutos, parte mais adiante. O condutor do trem fecha todas as portas e continua com seus negócios. No entanto, vemos uma jovem correndo atrás de um trem que partia e gritando para que ele parasse. De repente, dezenas de mãos podres e ensanguentadas se estendem da escuridão atrás da garota. Estas mãos levam esta jovem para a escuridão, impedindo-a de escapar. Pela expressão no rosto da garota, entendemos que ela está horrorizada, mas já aceitou seu destino e o fato de que em poucos segundos ela morrerá. A lanterna da estação brilha no asfalto e só notamos a mão ensanguentada de uma garota desconhecida que está sendo arrastada para a escuridão e o vazio. Enquanto isso, no trem, alguém começa a filmar um vídeo e transmiti-lo ao vivo pela internet. Esta é uma jovem que é uma blogueira popular e cumprimenta seus assinantes. Ela vai entrevistar a primeira pessoa que aparecer em seu caminho. De repente, vemos os acontecimentos que estão acontecendo por trás dessa garota, ou seja, a silhueta de um cara vindo ao seu encontro. Essa silhueta acaba sendo um monstro pulando sobre a garota, fazendo com que a câmera caia no chão junto com a garota e o monstro. O infectado pega a câmera e olha para ela, e vemos olhos terríveis cheios de vontade de matar. Neste momento, o pai de Merri está fumando no trem com um homem falando sobre sua vida mal-sucedida. Nesse momento, sua filha entra na sala de fumantes e pede um isqueiro para acender um cigarro, e o pai grita com ela porque não sabia antes que sua filha mais nova já havia começado a fumar. Tudo isso é ouvido pela filha mais velha grávida de Nick, que também se junta ao pai para repreender Sarah. As meninas brigam e vão em carros diferentes para não se verem e o pai nada pode fazer nessa situação. A seguir vemos o personagem principal caminhando ao longo da carruagem para chegar ao seu lugar. Ele percebe uma saia de mulher no corredor e isso chama sua atenção, então ele quer se aproximar para dar uma olhada. De repente, uma situação aterrorizante se abre aos seus olhos, onde uma garota está devorando um pobre homem. O rosto do homem lembra o de um boneco sem emoção, e entendemos que ele já está morto. A garota percebe Merri e olha diretamente para ele. A personagem principal vê que um celular está saindo do crânio da garota, mas ela continua falando e diz que vai devorar Merri. Neste segundo, ela corre em direção ao personagem principal e o derruba no chão. Ela morde a mão e pega um pedacinho dela com muito prazer. A menina infectada diz que nunca provou nada mais saboroso na vida, pois o sabor do corpo de Merri a lembra de um melão doce e ela quer experimentar outro pedaço. Neste momento, 2 maquinistas aparecem atrás da garota e a distraem da refeição. Enfurecida, a menina dá um pulo e está prestes a atacar os guias, pois eles a impediram de jantar. O homem que a garota infectada comeu antes começa a se levantar e sofrer mutações. Aparentemente, com a mordida todas as pessoas se transformam em monstros ou zumbis peculiares. Este homem ganhou peso diante de seus olhos e diz que está com muita fome e quer morder alguém. A seguir é mostrado o que está acontecendo atrás do trem, ou seja, uma multidão de monstros está perseguindo este trem. Vemos que eles são atraídos pelo som do trem e há várias centenas deles e estão todos com raiva e com uma fome louca. A garota com o celular na cabeça continua andando pelo trem e encontra um vagão cheio de gente. Ela diz que gosta muito do cheiro das pessoas, o que lhe abre o apetite.
Ela corre para o primeiro homem que encontra e o derruba. Com prazer, ela arranca um pedaço do pescoço do jovem e o come. Literalmente um momento depois esse cara se transforma no mesmo monstro, e entendemos que esse vírus é transmitido por meio de mordida e saliva. A menina infectada começa a morder todo mundo e a provar um pouco de cada um. Quase depois de alguns segundos, as pessoas mordidas são infectadas por monstros e começam a fazer a mesma coisa que ela. O caos e o pânico completos começam na carruagem, as pessoas começam a gritar e correr em direções diferentes. Aquele cara de cabelo preto e caneta aparece atrás das pessoas em pânico e diz que não há necessidade de entrar em pânico porque ele sabe o que precisa ser feito. Do cabo que tinha em mãos, ele tira uma pequena faca e se prepara para usá-la. Todos esses acontecimentos são vistos por uma policial que, junto com o chefe da polícia, seguia em missão especial. Ela imediatamente informa ao patrão, que estava na sala de fumantes, que algo estranho está acontecendo na carruagem e que todas as pessoas contraíram raiva e enlouqueceram. Nesse momento, vemos Merri exausto, que jaz exatamente no mesmo lugar onde foi mordido. O vírus entra em seu sangue e entra em seu corpo. O próprio Merri tem alucinações e se lembra do que aconteceu com ele quando criança. Ou seja, que ninguém era amigo dele e na escola todos os meninos humilhavam por causa de sua fraqueza. Merri, percebendo que sofreria uma mutação devido à mordida e se tornaria um monstro, resignou-se ao fato de que agora morreria sem ter feito nada de útil em sua vida miserável. Nos mostram a irmã Merri, e ela sai do banheiro para se sentar, sem nem mesmo suspeitar do que está acontecendo na carruagem. Ela vê Merri caído no chão inconsciente e pensa que ele desmaiou como sempre. Nika passa correndo pela multidão sem perceber o que está acontecendo porque só pensa em ajudar o irmão mais novo. Ela começa a massagear o coração de Merri para que ele comece a respirar e recupere a consciência. Vemos que a essa altura toda uma multidão de monstros já havia se formado atrás de Nika, que nos próximos segundos correria até eles para comê-los. Enquanto isso, o chefe de polícia começa a atirar nos monstros na esperança de salvar as pessoas restantes em sua carruagem. Porém, vemos que os monstros não morrem nem com um tiro no pescoço, do que concluímos que todos correm um perigo muito grande até que saibam como matá-los. Merri recupera o juízo e abre os olhos, enquanto sua irmã o traz à consciência. O ferimento na mão de Merri dói muito e ele se lembra disso. Ele imagina que agora se tornará um monstro ou um zumbi e fará coisas terríveis e atacará pessoas. Neste momento ele vê que atrás de sua irmã dezenas de criaturas vêm em sua direção, prontas para rasgá-la em pequenos pedaços. Merri se levanta e diz que mesmo que morra hoje, pelo menos fará algo útil com sua vida, até porque não tem mais nada a perder. De repente, ele sente uma energia estranha penetrando cada vez mais fundo em seu corpo a partir do ferimento. Ele sente uma onda de força sem precedentes, clareza de espírito e uma raiva incrível por essas criaturas que vão matá-lo. Merri pensa que tudo o que está acontecendo ao seu redor parece estar em câmera lenta para ele, a partir do qual ele entende que sua reação está agora no limite do impossível. Ele irá destruir todas essas criaturas mesmo ao custo de sua vida. Ele dá um soco no rosto de todos os monstros com grande força e velocidade. Em seguida, Merri começa a chutar todo mundo usando diversas técnicas que ele não conhecia antes. Sua irmã está em choque total e não entende onde Merri tem tantas habilidades, tanta força e velocidade. Vemos que o personagem principal adotou a postura de um lutador profissional de artes marciais. Vemos como Merri, quando criança, adorava assistir programas de TV sobre artes marciais e gostava de memorizar técnicas. Porém, então ele não pôde repeti-los, porque estava muito fraco e todos lhe disseram que ele estava apenas perdendo tempo. Aparentemente devido a um vírus em seu corpo e a uma mutação, ele conseguiu repetir as técnicas que vira na infância. Ele continua a repelir os ataques de criaturas infectadas e a proteger sua irmã deles. Deve-se notar que Merri faz isso com particular fúria, pois o vírus lhe confere agressividade. Percebendo que os monstros não têm fim, ele pega sua irmã nos braços e vai romper com ela a multidão de monstros. Ele diz a ela para confiar nele porque nunca sentiu tanta força e confiança em si mesmo antes. O personagem principal salta por entre uma multidão de monstros com grande agilidade, enquanto carrega sua irmã grávida nos braços. Vemos que Merri não tem medo dessas criaturas porque se sente como uma delas e pula em suas cabeças. O personagem principal posa para sua irmã e diz que precisa encontrar seus pais e irmãs e salvá-los também. Merri chora e se despede de Nika porque acredita que eles não se verão novamente porque ele logo se transformará em um verdadeiro monstro ou eles o matarão antes disso. Ele se vira e corre para a multidão de inimigos, percebendo que a melhor coisa que pode fazer é morrer com sentido e fazer algo útil para sua família.
Merri salta em direção a perigos desconhecidos e criaturas famintas, esperando que o resto de sua família ainda esteja vivo. É-nos mostrado que há agitação no mundo neste momento e que a epidemia está a crescer cada vez mais. As pessoas nas ruas da cidade estão em pânico e não sabem o que fazer porque foi impossível se preparar para isso. A polícia e o exército estão tentando conter o ataque desses monstros e criaturas. Os passageiros dos trens veem tudo isso através de seus celulares e entendem que o caos está acontecendo em todo o mundo, e não apenas no trem. O pai de Merri tranquiliza a mãe e diz que tudo ficará bem. Neste momento, a filha mais velha, que Merri acabará de salvar, aparece atrás deles e vai até eles. Ela diz que algo estranho aconteceu com Merri e ele seguiu uma direção completamente diferente para encontrá-los. A mãe de Merri diz que irá procurar Merri e vai desmontar as barricadas que as pessoas construíram para evitar que monstros entrem na carruagem. Porém, ao abrir a porta, ela vê o rosto terrível de uma pessoa infectada e faminta que lhe pede para abrir a porta completamente. As pessoas fecham rapidamente esta porta e todos entendem que atrás dela há uma enorme multidão de criaturas que os destruirão na primeira oportunidade. A mãe percebe com horror que muito provavelmente seu filho fraco já está morto porque não conseguirá cuidar de si mesmo. Neste momento, o pai de Merri está sentado perto de seu saco de lixo e quer manter suas coisas seguras. Pela sua expressão facial entendemos que talvez haja algo realmente útil nesta bolsa. Outros eventos mudam para a irmã mais nova de Merri, que é atacada por um homem infectado. Uma bala disparada de uma pistola policial atinge a cabeça do monstro. A menina é salva por um policial e diz que agora eles vão se proteger juntos dos monstros. Vemos que na frente deles há uma enorme multidão de pessoas que tentam sair do carro em pânico, mas por causa de sua estupidez e ganância não conseguem ceder umas às outras e se forma uma multidão de pessoas. Irmã Merri entende que eles estão presos, onde por um lado a saída está bloqueada por monstros, e por outro por pessoas estúpidas que se esmagam e não os deixam passar. De repente ela vê uma saída para a cozinha do restaurante e talvez esta porta seja a sua salvação. Os acontecimentos mudam para o pai de uma menina, que, como vemos, já foi mordido por monstros, mas continua protegendo sua filha à custa de sua vida. Nosso personagem principal percebe isso e decide fazer uma escolha cruel em favor da menina. Ele arranca das mãos do pai, percebendo que no próximo segundo ele se transformará em um monstro. É isso que acontece e no instante o pai da menina se transforma em um monstro ansioso por devorar os dois. Merri vê isso com horror e compreende a tragédia da situação atual. Ele decide salvar a menina a todo custo e protegê-la de todo esse horror que está acontecendo no trem. A seguir vemos aquela linda garota, uma estranha, que foi tocada por um homem na estação. Ela se viu espremida por monstros. Ela pensa que não pode mais escapar dessas criaturas porque está fraca e não pode lutar ou correr. Criaturas terríveis e assustadoras a cercaram e disseram que agora iriam provar sua pele e calcinha. A menina estava preparada para o fato de que agora morreria e nada poderia mudar isso. De repente ela sente seus pés saírem do chão e um momento depois ela percebe que alguém a pegou no colo. Nosso personagem principal, com uma garotinha nos ombros, salvou um lindo estranho direto das mãos de criaturas terríveis. Ele diz que pode tirá-la desse caos se ela confiar nele, porque ela não sobreviverá sozinha. Vemos como no canto desta carruagem estão uma mãe e seu filho covarde, a quem ela protege com um esfregão para lavar o chão. Merri chuta a cabeça dos monstros e protege esses dois indefesos. A garota olha com admiração para o personagem principal e entende o quão corajoso ele é e quão pronto está para proteger as pessoas ao custo de sua vida. Merri agarra todas as pessoas e as leva para a frente da carruagem. Nesse momento, o delegado atira no teto do carro para chamar a atenção das criaturas. E funciona mesmo, porque toda a multidão de monstros foi direto para o delegado. Esta manobra permitiu que nossos heróis escapassem em segurança. De repente, Merri para e fica horrorizado com a imagem que viu, nomeadamente as partes do corpo dos monstros que foram cortadas. Vemos que tudo isso foi feito por um cara de cabelo preto que ficou parado no meio do carro. Parecia que até os próprios monstros estavam horrorizados com tanta raiva, crueldade e compostura. O rosto do cara de cabelo preto estava imóvel e traços de mutação eram visíveis nele e entendemos que em breve ele renascerá como um monstro. No canto da carruagem está sentado o ator que vimos antes e ele diz algo em um sussurro. Ele vomitou com a foto que viu e disse que o cara de cabelo preto era um verdadeiro demônio em carne e osso. Todos ficam surpresos com as palavras do ator, mas decidem ajudá-lo porque ele não foi mordido. O sujeito é levantado e a crescente companhia de jovens se afasta desta carruagem na esperança de encontrar um lugar mais seguro. O cara de cabelo preto ficou parado no meio do carro e não fez um único movimento.
A companhia de Merri chegou perto da porta da próxima carruagem e através do vidro viram que ela estava cheia de monstros. A essa altura eles já haviam comido os ossos das pessoas mortas e tirado uns dos outros. De repente, a garota diz a Merri que tem uma ideia de como eles podem passar por todos esses monstros e ainda sobreviver. Ela diz que os monstros reagem ao som e, portanto, se rastejarem ao redor deles muito silenciosamente, passarão despercebidos. Os acontecimentos levam-nos à cozinha do restaurante e entendemos que a companhia de Sarah conseguiu entrar nesta carruagem e fechar as portas. Os presentes prestam atenção ao corpo jovem e esguio de Sarah, e também ao fato de ela não se preocupar e simplesmente dançar ao som da música dos fones de ouvido, pois por enquanto eles estão seguros. Voltamos novamente à companhia de Merri e vemos que eles passaram rastejando pelos monstros. O personagem principal e todos ao seu redor tentam não respirar e ficar o mais quietos possível. Merri rasteja atrás dessa garota de saia. De repente, ele acidentalmente bate o rosto na saia da garota e sente como ela cheira maravilhosamente a baunilha e pêssego. A menina é tímida mas não consegue dizer nada a Merri porque se ela disser alguma coisa os monstros vão ouvir e será muito trágico. Portanto, a garota e Merri continuam rastejando juntos. Vemos que a mãe que protegeu o filho covarde com um esfregão o carrega nos ombros e na frente dele está uma lata de refrigerante. Seu filho mediocridade pisa nesta lata e ela mantém unida, então todos os monstros notam a companhia de Merri. Nosso personagem principal grita para que todos corram porque se não se apressarem, se tornarão jantar para essas criaturas. Merri diz que atrasará os monstros para dar aos outros a oportunidade e o tempo de escapar. A menina é novamente surpreendida pelo heroísmo da personagem principal e leva a menininha para salvá-la. Os jovens fogem desta carruagem e uma menina grita para Merri para que ele não morra e os alcance quando acabar com os monstros. A menina está chorando porque acha que talvez não volte a ver nosso personagem principal. Merri pega um esfregão e diz aos monstros para atacá-lo porque ele precisa de tanto tempo quanto possível. Os monstros o atacam e facilmente arrancam a arma de suas mãos e empurram o herói contra a parede. Literalmente no próximo segundo, um monstro que aparentemente era um guia matará o personagem principal final e o comerá. No momento seguinte, uma lâmina fina emerge da boca do monstro e quase toca o olho de Merri. O resto dos monstros atacam aquele que acabou de perfurar seu parente e vão matá-lo. O olhar calmo e tranquilo do cara avalia toda a situação e traça um plano. Ele pega a toalha da mesa e vai usá-la. Ou seja, ele joga uma toalha de mesa sobre uma multidão de monstros e cobre suas cabeças. Ele privou a visão dos monstros e agora pode lidar facilmente com eles. E entendemos que esse é o mesmo cara que desmembrou os monstros na carruagem antes. Cabelo Negro pede a Merri que o ajude a lidar com os restos das criaturas infectadas. Merri fica chocado com o que vê e pega uma faca que pertence a esse cara. Ele devolve a faca para o cara e percebe que muito provavelmente também foi mordido, mas se transforma da mesma forma que ele mesmo, ou seja, conseguiu manter a sanidade. Merri pergunta o que os dois farão agora. O cara diz a ele que agora eles vão matar todos os monstros que olharem em sua direção. Outro monstro aparece na frente dos dois e diz que o preço da passagem do trem são os rins e os dedos. Merri se arma com um extintor de incêndio e luta contra os monstros. Ele os atinge com grande velocidade e diz que nunca usaria um extintor de incêndio em vez de uma arma e que uma faca é claramente melhor. O moreno diz que também gosta mais da faca como arma. Os monstros tentam tirar o extintor de Merri com as palavras que esse extintor será enfiado em sua bunda. O cara entende que tem monstros demais e é hora de fugir daqui. Os dois caras fogem ao perceber que já ganharam tempo suficiente para seus amigos. Vemos como uma garota passa por uma carruagem vazia e percebe outro sobrevivente escondido em um canto. Ela olha para ela mais de perto e pergunta se ela precisa de ajuda. Nesse segundo a mulher abre o rosto e vemos que falta metade da pele e ela é um monstro. A menina fica horrorizada com o que vê e fica com medo total disso. O monstro grita que agora vai tirar metade da pele do rosto de uma das pessoas vivas. Além disso, mais monstros começam a entrar na carruagem. A mãe do covarde o cobre com seu corpo e novamente se prepara para protegê-lo ao custo de sua vida. A menina cobre a criança com o corpo e se prepara para receber o golpe total. Pela segunda vez hoje, ela aceita o fato de que está prestes a morrer, mas está feliz por salvar a criança. De repente, um prato voa na cabeça do monstro e ele cai no chão. Merri brinca que nunca teria pensado na utilidade dos talheres de restaurante. A empresa vê que Merri voltou e fica muito feliz com isso. Porém, os monstros ainda avançam e o perigo ainda não passou. O cara de cabelo preto passa correndo por nossos heróis. Em questão de segundos, ele lida com as criaturas.
No entanto, ele faz isso com particular crueldade e parece aos outros que nem tudo está bem com ele. Merry chama todos para segui-lo e a companhia corre até a próxima carruagem em que estará seguro. Vemos que na realidade há pessoas no vagão ao lado que estão deixando nosso grupo entrar. Um maníaco de cabelos pretos também entra com eles. Uma garota com uma câmera de telefone se apaixona por um cara bonito de cabelo preto. De repente, Merry cai sobre a garota porque está sem forças para ficar de pé. Ele sente seu perfume maravilhoso, sente sua pele macia e sedosa. Sua mão alcança a saia da jovem e não sabemos o que ele vai fazer com ela. As pessoas ao redor começam a notar o comportamento estranho de Merry e expressam sua preocupação. Merry diz no ouvido da menina que precisa sair daqui porque está difícil para ele se controlar, pois também tem um vírus no corpo dele que o afeta. Todas as pessoas ouviram isso e começaram a expulsar os dois da segurança da carruagem. Merry diz que se a garota não o abandonar, eles vão expulsar os dois. Ele diz que ela precisa ficar segura com a criança resgatada. Merry começa a fingir que está sofrendo uma mutação para ser expulso e a garota ficar dentro da carruagem. Porém, a menina o pega pela mão e diz que não acredita nele, pois ele salvou a vida dela 2 vezes e agora ela está apegada a ele. O personagem principal sente o calor da mão da garota e de sua pele delicada, o que o deixa um pouco mais calmo. Porém, nosso herói ainda decide não colocá-la em perigo e grita para toda a carruagem que se essa garota não for tirada dele agora, ele devorará a todos. As pessoas ao redor levam a jovem embora, dando a Merry a oportunidade de ir embora. A menina grita e chora e quer ir com ele. No entanto, ele percebe que a colocará em perigo e vai embora. Abrindo as portas, Merry viu a foto que esperava. No corredor da carruagem há uma multidão de monstros que comem outras pessoas. Eles veem Merry e dizem que vão brincar com ele e depois matá-lo. Merry tosse em sua mão e vê que sua hora já chegou, pois seu corpo não consegue mais combater o vírus. Nosso personagem principal entende que desta vez ele definitivamente não sobreviverá e chegou a hora de morrer. Ele sabe que antes de morrer salvou várias pessoas e conheceu a garota mais linda do mundo, então pode desaparecer facilmente. É-nos mostrado que neste momento a mãe e a irmã mais velha de Merry estão conversando e a mãe pede a Nika para fazer um aborto. Ela diz que o filho será um fardo para ela e por causa dele Nika não conseguirá se tornar uma pessoa de sucesso. Nika fica chocada com o que ouviu e entende que sua mãe é uma pessoa muito cruel. De repente, o pai de Merry grita que a conexão do seu celular começou a funcionar bem e ele conseguiu falar com Sarah. A filha mais nova, Sarah, disse que estava na área da cozinha do restaurante e que estava segura por enquanto. A mãe de Sarah diz que ela e o pai vão inventar algo para salvá-la. Enquanto isso, o monstro se aproxima da porta da cozinha do restaurante. Vemos que ele tem a chave da porta nas mãos. A criatura esperta insere a chave na porta com um movimento desajeitado e tenta abrir a fechadura. A porta atrás de Sarah começou a se abrir lentamente. De repente, a conexão do celular é cortada e a conversa termina. A mãe de Sarah percebe algum tipo de brilho perto dela e se vira para olhar. Na frente dela estava seu marido com várias armaduras e proteção e um capacete. Todas as pessoas ao redor se interessaram por esse equipamento, pois aumenta as chances de sobrevivência. Todas as pessoas começaram a desmontar o equipamento do meu pai e a oferecer enormes quantias de dinheiro por isso. As pessoas entenderam que era melhor pagar todo o dinheiro que tinham consigo e sobreviver do que morrer. O padre Merry recebeu agora tanto dinheiro como nunca ganhou em toda a sua vida e hoje é o dia da sua glória. Enquanto isso, vemos que Merry está cercado por monstros e já aceitou o fato de que agora morrerá inevitavelmente. O sangue encheu seu rosto e olhos, seu corpo não obedece, mas ele percebe algo à sua frente. Ali, ao longe, um monstro de olhos verdes olhava para ele da escuridão. Começou a falar e disse que a mamãe já estava por perto. Merry começa a chorar de dor e medo. O monstro agarra Merry com seu braço longo e o levanta no ar. Ela quer saber qual será o gosto, já que ele já foi mordido antes. A criatura cheira Merry e diz que depois de ser mordido por um monstro como ela, ele cheira esterco de vaca. Ela joga Merry no chão com ódio porque pensou que poderia comer deliciosamente. A princípio, nosso herói pensou que poderia morrer em paz e agora poderia relaxar, mas sentiu uma tonelada de peso cair sobre seu corpo. Vemos que esta criatura começa a devorar Merry e absorver todo o seu corpo. Vemos o olho ensanguentado do personagem principal e entendemos que esta é a última coisa que ele vê em sua vida. A maçaneta da porta da cozinha do restaurante desce lentamente sem emitir um único som. Um pincel fino e podre de cor verde abriu a porta. Dezenas de pares de mãos começaram a correr simultaneamente para a cozinha do restaurante para pegar pelo menos um pedaço de carne humana.
As pessoas começaram a gritar de horror, percebendo que foram encurraladas e nada as ajudaria. Uma grande sombra pairou sobre nossos personagens, permitindo-nos compreender o quão enorme e aterrorizante o problema os aguarda. O Padre Merry, que foi um perdedor durante toda a vida, toma pela primeira vez a iniciativa com as próprias mãos. Ele dá uma pulseira que fez com as próprias mãos para sua esposa, que, como você e eu sabemos, o está traindo e quer se divorciar dele. Ele chora e vai embora na esperança de salvar sua filha e seu filho e, pela primeira vez na vida, fazer algo útil. Vemos que com ele também estão duas jovens que compraram armaduras dele e também querem encontrar seus entes queridos e ajudar uns aos outros a sobreviver neste caos. A seguir, são mostrados os acontecimentos que acontecem na segunda carruagem segura onde estão a bela estranha Merry e uma criança pequena. Vemos o rosto de um homem nesta carruagem. Aparentemente, ele está mastigando algo na boca. Ele cospe um dedo humano, cujo sabor provavelmente não gostou. Um homem com a mão ensanguentada está sentado de joelhos no chão e entendemos que o dedo de sua mão foi arrancado com uma mordida. As pessoas pegaram em armas contra o homem que arrancou o dedo com uma mordida porque concluíram que ele estava infectado. Vemos que foi aquele filho covarde que ficava o tempo todo escondido atrás da mãe que foi infectado, e ela continua a protegê-lo, só que desta vez das pessoas comuns, e não dos monstros. O filho começa a desenvolver uma mutação monstruosa e aparentemente nesse contexto a mãe está enlouquecendo e não vai interferir de forma alguma nisso. Ela chora ou de loucura, ou de alegria ou decepção, ou por algum tipo de orgulho pelo filho, porque finalmente ele fará alguma coisa, mesmo que seja algo terrível. Vemos o filho morder o pescoço da mãe e começar a comê-la. As pessoas imediatamente atacam ele e o eliminam. Porém, a essa altura, o verdadeiro caos já havia reinado na carruagem, que estava segura apenas alguns minutos atrás. Ao mesmo tempo, os pés de alguém não fogem deste caos, mas, pelo contrário, vão em direção a ele. A mesma perna para o monstro em um movimento e o pisoteia no chão. Vemos que esta perna é nosso amigo de cabelos pretos, cuja mente provavelmente estava perturbada muito antes desses eventos. Tudo isso é filmado e transmitido ao vivo por uma garota. Aparentemente, ela está muito satisfeita com as imagens obtidas, pois acredita que isso a tornará popular na internet. E agora vemos os acontecimentos acontecendo com o Padre Merry, que, junto com dois rapazes, se ofereceu para ajudar os sobreviventes na carruagem e encontrar seus parentes. Eles estavam cercados por uma multidão de criaturas virais que estavam ansiosas para lucrar com seu interior. Como podemos ver, a armadura feita pelo pai de Merry funciona muito bem e não permite que monstros mordam suas mãos. De repente, vemos uma espada subindo como a de um cavaleiro e pronta para matar seus inimigos com os golpes mais precisos. Agora vemos que pertence a um dos voluntários que foi atrás do pai do personagem principal. Girando como se estivesse em uma dança real, esse personagem atinge um inimigo após o outro a longa distância. Quando ele terminou, não havia um único monstro vivo por perto, porque sua espada encontrou todos os que queriam lucrar com a carne humana. Voltamos novamente à carruagem, na qual opera um maníaco de cabelos negros, que não tem medo nem das pessoas nem dos mortos ressuscitados. Seu olhar inquebrável e indiferente apenas diz à sua mente quando e onde desferir o próximo golpe. Os monstros nem sequer têm tempo de se aproximar dele antes de irem imediatamente para o inferno. A garota que foi protegida pelo cara de cabelo preto fica atrás dele e sente que finalmente está segura. Ela lhe diz palavras de gratidão e reconhecimento de sua força e determinação. Nesse momento ela sente uma forte dor no rosto e a surpresa dessa dor a faz se sentir ainda mais forte. A menina, horrorizada, toca o rosto e percebe que está todo cortado e sangrando muito. O cara de cabelo preto faz sinal para ela calar a boca e entendemos que foi ele quem machucou o rosto da garota. Com um movimento da mão, ele termina o que começou a fazer com essa garota, e depois disso ela obviamente não se levanta. Uma bela estranha que prometeu a Merry proteger a criança está tentando fechar os olhos para que o bebê não veja todo esse horror, que desta vez não foi feito por monstros, mas simplesmente por uma pessoa. Neste segundo, o maníaco encontra os dois escondidos debaixo da mesa e pela sua expressão facial entendemos que ela será a próxima que ele matará. O maníaco arrasta nossa linda amiga pelos cabelos e vemos o quão indefesa e frágil ela fica para tal coisa. Ele a levanta pelos cabelos e pergunta quais serão suas últimas palavras antes de sua morte, pois em um momento ele vai mandá-la para o outro mundo com um golpe de lâmina. Porém, a menina puxa seu protetor e pede ao maníaco que não a mate e poupe suas vidas. O maníaco de cabelos negros diz que isso é ainda mais interessante para ele e que está pronto para brincar com todos que estão vivos nesta carruagem. O maníaco surge com um jogo em que sentará todos em círculo,
frente a frente, e girará a faca até parar e indicar quem deve matar em seguida. E assim acontece, o homem de cabelos negros gira a faca no chão e observa com grande intriga quem o destino ordenará que lhe tire a vida. A lâmina da faca para em outra garota, que entende o que está para acontecer e por isso começa a gritar de horror. Ela quer escapar do maníaco porque acredita que seria melhor para ela ser morta por monstros famintos do que por uma pessoa que sofre de um transtorno mental. Porém, vemos que a garota não consegue escapar e o homem de cabelos pretos cumpre o que prometeu antes do início do jogo. Ele penteia o cabelo perto do espelho e se alegra com o quanto está se divertindo com esse jogo e com o fato de que a cada rodada haverá cada vez menos gente. Ele novamente lança a lâmina mortal girando no lugar e dizendo quem ele deve destruir em seguida. A lâmina para na garotinha que foi salva por Merry no início da nossa história. Será que a vida dela realmente terminará antes de realmente começar? O amigo de Merry começa a implorar ao maníaco que não toque na menina e diz que o maníaco pode fazer o que quiser com ela para poupar a criança. O maníaco aceita sua oferta e avisa que será muito doloroso e que ela implorará por misericórdia até que ele acabe com ela. Um cara de cabelo preto corta a jaqueta de uma garota com sua lâmina mortal. A menina pensa na cabeça que nunca vai gritar, pois entende que quanto mais ela gritar, mais o maníaco vai gostar. Agora vemos eventos fora do trem e vemos que milhares de criaturas infectadas estão perseguindo o trem. Como formigas, elas sobem em suportes de pontes, estradas e no próprio trem, na esperança de provar pelo menos um pedacinho de pessoa. Vemos nossa querida menina novamente, mas alguns minutos depois ela já está toda exausta e cortada, a saia e a pele também estão cortadas. A criança está chorando e não quer que sua amiga morra e a proteja à custa de sua vida. Porém, a menina a acalma e diz que tudo vai ficar bem e que proteger o próximo é uma escolha de todos, e ela já conseguiu. A mão do maníaco se eleva acima da garota e segura com força a lâmina ensanguentada, com a intenção de atingir o corpo delicado dessa garota inofensiva. Na cena seguinte vemos Merry nu, e há inscrições em seu corpo e ele mesmo, pelo que entendemos, não entende onde está e o que está acontecendo com ele. A seguir, são mostradas garotas peitudas e Merry percebe que está na vida após a morte e que sua alma logo encontrará paz. A garota de vermelho pede que Merry vá até ela porque quer contar a ele algo muito importante, pois está esperando por ele há muito tempo. Merry vai ao encontro dessa garota, mas atrás dele aparece o velho Onglau, que tem o dom de visitar o mundo dos mortos e às vezes ver o futuro. O velho devolve Merry ao mundo dos vivos, dizendo que é muito cedo para o jovem permanecer no mundo dos mortos, pois ainda tem assuntos inacabados. O maníaco levanta a mão sobre a garota inofensiva e está prestes a desferir seu golpe final e acabar com seu tormento e, com ele, sua vida. De repente, o maníaco vê uma bola verde, composta por monstros, aproximando-se dele. Esta bola de criaturas o atinge e o derruba com tanta força que o maníaco perde a lâmina e dá um passo para trás. Na frente dele está um enorme monstro composto pelos corpos de dezenas de criaturas absorvidas e que possui 10 vezes mais força que o normal. E no centro desse monstro está uma cabeça principal responsável por controlar o corpo. O maníaco recebe golpe após golpe e ainda não consegue resistir ao monstro, que evoluiu vários níveis acima dela. O maníaco novamente recebe um golpe esmagador e bate com o corpo no teto, causando muitos danos. Por conta disso, o maníaco de cabelos pretos fica furioso e diz que não vai perder assim porque queria se divertir um pouco com todos os outros sobreviventes. Ele diz que agora vai chegar na cabeça que controla o corpo e acabar com esse monstro e vai ser muito divertido e emocionante para ele. Ele encontra sua lâmina mortal e começa a brandi-la habilmente, repelindo os ataques do grande monstro. O maníaco começa a retirar um corpo absorvido após o outro, enfraquecendo assim o poder e a força deste monstro. A certa altura, o maníaco salta sobre os ombros deste monstro e bate-lhe nas costas, nomeadamente nos locais que são o ponto cego desta criatura. Vemos pelo rosto do maníaco que, com tanta raiva, ele próprio começa a evoluir para um novo estágio, pois seu rosto fica coberto de veias terríveis e seus olhos adquirem uma tonalidade vermelha. O maníaco continua, com sua raiva e fúria, a desferir golpe após golpe nas costas do monstro, e uma pequena brecha se abre à sua frente no corpo da criatura. O maníaco de cabelos negros acredita que ao abrir a fenda verá quem realmente controla o corpo desse monstro. Com o que resta de suas forças, ele aumenta a lacuna até o tamanho necessário e fica chocado com o que vê depois disso. Seu olhar revela o rosto do nosso personagem principal, que todo esse tempo, para nossa surpresa, esteve dentro desse monstro e o controlou. Ele abre os olhos, percebendo quão surpreso o maníaco está agora e se prepara para lançar ataques retaliatórios.
Ele agarra a garganta do maníaco com a mão e o levanta acima dele, mostrando quão forte ele se tornou depois de se transformar em algo assustador e incrível. Nossas amigas veem que Merry voltou e ficam muito felizes com isso, pois Merry conseguiu salvá-las pela terceira vez no último segundo. Por razões inexplicáveis, outros monstros começam a atacar o maníaco e cercá-lo e não tocarem mais ninguém dos sobreviventes nesta carruagem. O maníaco não entende por que isso está acontecendo e, além disso, não consegue mover braços ou pernas, como se alguém o estivesse controlando. Ele percebe com horror que a mente de Merry controla ele e todos os outros monstros, e é Merry quem dá ordens aos monstros para fazerem o que ele quiser. Infelizmente para nossos personagens, o maníaco completa o estágio de evolução para o próximo monstro e se torna uma ordem de magnitude mais forte do que era antes, graças ao qual é libertado da influência de Merry. Vemos que agora o maníaco formou novos membros que ele pode controlar como se fosse sua própria lâmina. Merry não vai desistir e perder para este homem, então ele reúne todas as suas forças restantes e vai atacar novamente. Ele dá ordem aos monstros para atacarem o maníaco, mas ele repele com sucesso esse ataque com a ajuda de seus novos membros. Merry fica com raiva e fica ainda mais furioso, o que deixa seus cabelos ainda mais compridos e parece que mais alguns segundos ou esforços e o próprio Merry se tornará um novo monstro. Ele se acalma pensando que não quer machucar ninguém, exceto o maníaco, e surge em sua cabeça uma ideia de como derrotá-lo. Merry provoca o ataque do maníaco e se expõe a ele, mas tudo isso é feito para que o maníaco quebre a janela do trem com seus novos membros. O Moreno acha que agora vai vencer essa luta e vai continuar se divertindo com a garota Merry, já que a vitória nessa batalha está quase pronta. Vemos que os fragmentos de uma janela quebrada do trem ferem até uma menina, o que a faz gritar e ficar com ainda mais medo. Os monstros imediatamente correm ao grito da garota e escalam pela janela quebrada até o vagão danificado. Porém, eles não atacam as pessoas, pois Merry os absorve e aumenta sua força a cada corpo que recebem. Ele evolui do verdadeiro mestre dessas criaturas e também consegue manter sua sanidade. Pode-se dizer que neste momento ele é quase o deus dos monstros. O maníaco fica congelado em um lugar e entende que não pode resistir a ele, pois seu poder é praticamente ilimitado e ele fica furioso porque foi Merry quem recebeu tal poder divino, e não ele. Merry direciona centenas de criaturas e monstros para o maníaco e dá-lhes a ordem de destruir, o que eles fazem com sucesso. A menina observa com medo tudo o que está acontecendo e não acredita no que vê, pois ontem eles viviam uma vida normal, e hoje ela observa como dois semideuses brigam entre si e um deles é Merry, seu novo amigo. A menina pega uma frigideira e começa a encontrar Merry no meio do caminho. Ela tem medo dele, mas ao mesmo tempo entende que tudo o que aconteceu foi feito para proteger pessoas boas, inclusive ela mesma. Merry fica praticamente sem forças e não consegue mais controlar os monstros. Ele se lembra vagamente de quem era agora e que poder tinha. Provavelmente esse poder ainda não lhe obedece e só pode se manifestar nos casos mais excepcionais. O personagem principal tosse seu próprio sangue porque seu corpo não consegue mais suportar cargas tão colossais e ele dificilmente consegue permanecer consciente. A garota se aproxima dele com apreensão e um leve medo e começa a ligar para ele e pede que ele recupere o juízo. Vemos que Merry se levantou, mas isso não significa que agora não possamos ter medo dele. Ele abre os olhos e vê à sua frente a silhueta familiar da garota por quem se apaixonou à primeira vista. Ele vê as pernas e a saia curta dela, assim como as meias por baixo dela, e sentimentos começam a aparecer dentro dele, cuja natureza ele mal consegue controlar. Sua boca começa a babar, pois tem um monstro dentro dele e ele quer muito experimentar essa garota. Merry ataca seu novo amigo, seus olhos brilhando de raiva, selvageria e imprevisibilidade. A menina chora, mas não vai fugir, pois acredita que Merry conseguirá se controlar e confia totalmente no destino. Merry a pega com muita força e abraça. A garota sentiu o sangue escorrendo pelo pescoço e não conseguia acreditar que Merry a mordeu, pois provavelmente ele finalmente havia se transformado em um monstro. É-nos mostrado que Merry mordeu a própria mão para não morder a garota e assim conter a voz que fervia dentro dele e a sede de carne. Ele se vira para a garota com as palavras que pensava que nunca mais haveria. A luz brilhante da lua incide sobre o corpo cansado e envolto em dor de Merry, que agora lhe parece difícil de obedecer, e ele diz que não viu nada mais bonito do que essa garota e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas por ainda não ter se apresentado como seu nome, pois não houve momento certo para isso. A garota diz que seu nome é Vitória e ela está extremamente feliz em vê-lo vivo.
A seguir é mostrado que a mãe de Merri está conversando com seu amante sobre o que eles farão depois de sobreviverem. A mãe diz que está preocupada com seu filho fraco chamado Merri, que provavelmente já morreu. Nico ouviu essa conversa e também entende que sua mãe está traindo o pai, que foi procurar a filha e o filho e arriscou a vida por eles. Enquanto isso, os monstros envolvem firmemente o trem e se preparam para baixá-lo dos trilhos para lucrar com seu enchimento. Neste momento, Vitória diz a Merri que ela conseguiu proteger a menina conforme solicitado. Vemos que na realidade a criança dorme despreocupada e se sente segura ao lado de Merri e Vitória. Podemos dizer que podem substituir seus pais falecidos. Merri olha as roupas e a pele de Vitória e vê que está toda cortada e rasgada e entende que a menina precisa encontrar roupas novas para que se sinta bem. O personagem principal vê o busto de Vitória e lamenta não ter podido ajudá-la a lidar com o maníaco antes. Ele entende que enquanto ela estiver no trem ela não estará segura. Merri diz a Vitória que ele deveria tentar tirá-los do trem para que fiquem seguros, mas ela não fica feliz com isso, pois quer ficar com ele até o fim. Vitória entende que isso será melhor para a criança e para os sobreviventes restantes, mas ainda não quer sair do trem. Merri diz que esta é a única escolha certa que devem fazer, especialmente porque será mais fácil para ele salvar sozinho seus pais e irmãs. Vitória acorda a criança e avisa que ela precisa ir embora e que logo o bebê estará completamente seguro. A seguir, vemos o padre Merri e seus novos amigos, que continuam a lutar contra as criaturas na esperança de encontrar seus parentes e filhos, e vemos uma estranha silhueta à sua frente. Acontece que as irmãs gêmeas cresceram juntas e se transformaram em algum tipo de criatura e se tornaram 2 vezes mais fortes. Além disso, alguns infectados agora podem rastejar no teto e cercar nossos personagens. Eles pensam que caíram em uma armadilha da qual nunca sairão vivos, e até a espada de um deles é impotente aqui. No entanto, o padre Merri mostra uma coragem sem precedentes e entra numa batalha desigual com estes monstros. Os demais rapazes se inspiram no espírito de luta do pai de Merri e também passam a lutar e ajudá-lo. Vemos que Merri vestiu uma jaqueta nova que encontrou nos pertences dos passageiros e agora ficou muito mais confortável, porque a temperatura no trem caiu. Pelo rosto tímido de Merri, entendemos que Vitória também encontrou roupas novas nas quais ela provavelmente fica ainda melhor. Saia jeans curta, meias pretas altas, pele rosada e suave, tudo isso atrai Merri mais do que nunca. Seu busto grande e sua linda blusa marrom justa não deixam chance para a personagem principal. Agora Vitória parece ainda mais doce e bonita do que antes, e descobriu-se que o pior para ela já havia ficado para trás. Merri chama a atenção para a garota, que ficou todo esse tempo escondida debaixo da mesa e dizendo algo em um sussurro. Aparentemente, pelos horrores que viu anteriormente, ela perdeu a cabeça, como vários outros passageiros. Ela abraça a mão do maníaco na esperança de que ele se mova e ela tenha algo para filmar uma transmissão ao vivo na internet. De repente Merri grita que os monstros entraram e todos precisam fugir, pois ele não consegue mais controlá-los. Todos fogem para outra carruagem e Merri se vira para ganhar tempo para os amigos, pois agora está confiante em suas habilidades. Merri pega a lâmina do maníaco para usar como arma. Vemos que ele facilmente começa a lidar com monstros usando uma lâmina mortal. A julgar pela sua aparência, pode parecer que seu comportamento lembra um pouco o comportamento de um maníaco, e por boas razões, porque em algum momento suas mentes se conectaram e nosso personagem principal adotou sua experiência e hábitos. Vitória vê que um grande número de monstros está começando a rastejar pela porta traseira da carruagem e relata isso ao nosso personagem principal. Merri está tentando bater a porta e usando toda a força que lhe resta para fazê-lo. Ele diz que depois de tudo o que aconteceu com eles, não permitirá que morram nas mãos dos monstros estúpidos mais comuns. Ele bate a porta traseira da carruagem, cortando os dedos dos monstros. Vemos que Vitória está preocupada com o estado de Merri e pergunta como ela pode ajudá-lo. Merri diz que seu corpo não pode suportar cargas tão colossais e é muito difícil para ele conter a mutação a cada segundo e manter sua mente limpa dos pensamentos do monstro dentro dele. De repente, o rosto de Merri fica feliz ao ver algo que pode ajudá-lo a melhorar a situação. Esta é a chave da porta do trem que está nas mãos de um trabalhador ferroviário falecido. Merri começa a tirar a chave da mão do cadáver, mas sente que algo ruim está para acontecer. Neste momento, um monstro mutante de nível ainda superior ao de um maníaco aparece diante dele, ou seja, o monstro assumiu a forma de uma cobra. Esta criatura em forma de cobra é várias vezes maior que Merri, tem grande agilidade e capacidade de atacar e vomitar veneno rapidamente. Vitória pensa que quando esse inferno e o pior dia de sua vida acabar,
Ela não poderia mais imaginar que poderia ser pior que um maníaco, mas agora a situação está ficando ainda pior. Ao mesmo tempo, Merry está pronto para lutar contra esse monstro, pois do maníaco ele adotou compostura e calma. Ele diz às meninas para fugirem e encontrarem um lugar seguro. No entanto, Vitória está congelada de medo e não consegue se mover enquanto o monstro voa direto para ela. Merry empurra Vitória para o lado e a afasta da linha de ataque do monstro. Vitória cai em uma prateleira com coisas, mas graças a isso consegue evitar ferimentos mais graves. Nesse momento, ela vê o longo corpo de uma cobra voando por ela, que agora ataca Merry e causa sérios danos a ele. Vitória entende que tudo isso é por causa dela, pois naquele momento ela demonstrou fraqueza e se colocou em perigo, não deixando escolha para Merry. O monstro tenta devorar Merry e quase fecha sua boca enorme com dentes afiados, mas nosso personagem principal conseguiu parar suas mandíbulas. Ele encontra a língua farpada do monstro em sua boca e a agarra com todas as suas forças. Ele puxa essa língua com toda a força e arranca completamente para que o monstro não queira devorar ninguém. Depois disso, vemos Merry atacando o monstro com as mesmas habilidades do maníaco, e agora fica claro para nós que ele assume as habilidades daqueles com quem estabelece conexão durante a batalha. Vitória pensa que a cada batalha, Merry se torna cada vez mais poderoso, mas ao mesmo tempo se torna cada vez mais perigoso para si e para os outros, e fica ainda mais difícil para ele se controlar. Merry desliga o monstro por um tempo e agarra seus amigos para tirá-los do trem. Ele abre as portas do trem com a chave descoberta e abre-se a oportunidade para eles escaparem dela. Vitória vê que neste momento eles estão apenas passando por um campo. Ela mostra a todos que à frente há grandes montes de neve nos quais eles podem pular. As duas primeiras pessoas saltam do comboio, nomeadamente o ator e a avó que tiraram daquela carruagem. Eles caem de cara em um monte de neve em alta velocidade, mas permanecem vivos e agora não precisam temer por suas vidas. Em seguida, Vitória e a criança vão pular do trem. Vitória, percebendo que esta pode ser a última vez que vê Merry, diz que o ama com o amor mais puro e verdadeiro. Merry admite que também sente algo por ela e espera que eles se encontrem novamente. Vitória diz que embora tenha sido o dia mais infernal de sua vida, ela está feliz por tê-lo conhecido. Merry deseja boa sorte ao seu novo amigo e espera que este não seja o último encontro. A garota pula do trem e também cai em um monte de neve. No entanto, quando ela se levanta, ela vê algo que nunca esperava ver. Atrás do trem há uma enorme cauda de monstros ansiosos para entrar e há tantos zumbis que quase conseguem parar o trem. A garota começa a se preocupar muito com seu novo namorado e seu destino futuro. Merry fecha a porta por onde acabava de deixar as pessoas saírem. Ele finalmente está pronto para lutar contra monstros com força total e agora não precisa se conter. Seu olhar penetrante fala de confiança e determinação sem precedentes. Agora nada nem ninguém pode detê-lo. O monstro é atacado por Merry e agora haverá uma nova luta. Neste momento, pela passagem da carruagem, notamos um grupo de jovens que assiste à batalha entre Merry e este monstro. Entre eles vemos também a irmã mais nova, Sarah, que usa seu corpo para proteger algum nerd covarde. Entre Merry e o monstro há uma batalha de proporções incríveis e as pessoas comuns só podem assistir. Após outro ataque do monstro, Merry assume uma posição vantajosa e já pensa em um plano para derrotar essa criatura tão rápida. Neste segundo, suor frio permeia o corpo de Merry quando ele percebe um rosto familiar entre toda a multidão. Ele vê que entre eles está sua própria irmã, que ele procura há tanto tempo. Sarah grita e diz que o reconheceu mesmo com a nova cor de cabelo. Porém, neste segundo Merry é distraído por sua irmã e o monstro lhe desfere um golpe esmagador. Merry sofre grandes danos com este ataque e perde a consciência por alguns segundos. Sarah diz que ajudará o irmão, já que ele não deveria ter que lutar sozinho por suas vidas. Sarah corre em socorro do irmão e planeja lutar com um pedaço de pau. O monstro abre a boca e está prestes a engolir o chato Merry e acabar com a batalha. De repente, todos voam e começam a virar. Acontece que os monstros atrapalharam o movimento do trem e parte dele saiu dos trilhos. Vemos várias carruagens caindo da ponte junto com os monstros. Nessa hora, na carruagem onde ficava o maníaco, tudo também virou. Entendemos que ele abriu os olhos e ainda permaneceu vivo após a batalha com Merry. Isso é muito ruim, porque a única coisa que ele deseja agora é a vingança do personagem principal. Vemos como todos os carros começam a balançar de um lado para o outro. Eventualmente, todo o trem descarrila e algo muito terrível está para acontecer. O trem bate em outro trem e ele para completamente. Todos os passageiros lá dentro se viram, sem entender o que está acontecendo agora.
Uma garota com um terno formal chama a equipe de limpeza e ordena que iniciem a operação. E agora vemos o mesmo grupo de limpeza, que provavelmente está indo direto para o trem parado. Outros eventos são transferidos para nossos amigos que já haviam saído do trem. Eles encontram uma cidade abandonada próxima, onde ninguém mora. Vemos que as ruas estão vazias e não há uma única pessoa. Vitória congela de horror quando uma imagem incrivelmente terrível se abre diante de seus olhos. Ou seja, ela vê uma montanha de cadáveres envoltos em sacos pretos e entende que muito provavelmente eles acabaram no território da base onde o vírus foi cultivado. E agora vemos um trem quebrado e pessoas que estão começando a cair em si. Merri também recuperou a consciência e viu que algum tipo de helicóptero sobrevoava eles. Ele grita com o helicóptero pedindo ajuda para ele e para o resto das pessoas. No entanto, o helicóptero simplesmente começa a voar na outra direção. A irmã Merri sente que estes não são socorristas comuns e que não irão ajudá-los. Depois disso ela olha para os ferimentos de Merri e vê que eles desapareceram. Ela não consegue acreditar no que vê, mas as feridas no corpo de seu irmão sararam em questão de segundos. Não é mais seu irmão mais velho, um covarde fraco, que está diante dela, mas uma nova versão dele está diante dela e ele está começando a revelar o poder que existe dentro dele. Neste momento, o mesmo monstro aparece do nada, mas já está em um estágio de evolução superior ao anterior e nosso personagem principal vê o quão enorme ele é. Todos começam a fugir dele e Merri não quer brigar com ele pois suas forças já estão no limite. De repente, os personagens encontram arame farpado no caminho e não conseguem passar por ele. Merri agarra o monstro com seus tentáculos e o puxa em sua direção. Sarah vê tudo isso e não sabe como ajudar o irmão. A boca terrível do monstro puxa Merri para mais perto de si para devorá-lo inteiro. Neste momento, pedras lançadas com força especial começam a cair na boca do monstro. A criatura relaxa e Merri consegue cair no chão. Merri percebe que sua força e corpo já estão na capacidade máxima e que não lhe resta muito tempo se continuar lutando no mesmo ritmo. De repente, Merri desvia o olhar de onde as pedras voaram. Ele vê o velho que havia observado anteriormente nos vagões do trem. A julgar pela sua aparência, o velho cego possui um poder oculto que o ajuda a lutar contra tais monstros. Neste momento, Padre Merri e seus novos amigos saem do trem e não entendem onde estão. A mãe de Merri, junto com sua amante e filha mais velha, também descem do trem. É-nos mostrado que eles se encontram em frente a uma espécie de barreira, perto da qual estão soldados com uniformes especiais. O amante da mãe diz-lhes para não terem medo e segui-lo. Um pouco à frente você pode ver um casal de mulheres caminhando em direção à cerca e mostrando que uma delas está mordida e que precisa de ajuda de médicos. No entanto, os soldados atiram neles. Todos os passageiros sobreviventes veem isso. O amante da mãe se aproxima da cerca onde estão os soldados. Ele tira algo da jaqueta e parece algum tipo de identidade. Ele mostra isso aos soldados e eles o cumprimentam como chefe. O amante da mãe diz a ela para segui-lo e eles estarão seguros. Neste momento, trava-se uma dura batalha entre o velho e a terrível criatura, na qual o avô perde. Ele usa sua habilidade de arremesso de pedras com grande força. Por um tempo, ele consegue enfraquecer o monstro e causar danos a ele. Merri se sente mal e entende que ainda não pode começar uma briga. Ele lembra que na hora da batalha com o maníaco ele estava no auge de suas capacidades. Ele lembra que o ponto fraco dessas criaturas enormes é o meio e que dentro desses monstros pode haver pessoas comuns. Ele grita para o avô sobre isso. O avô usa a habilidade da visão divina e vê através do monstro e se convence de que existe uma garota comum dentro dele. O avô reúne suas forças restantes em um único todo e desfere seu golpe final. Um monte de raios de energia perfuram o corpo do monstro e o destroem. Os corvos voam até o cadáver do monstro e começam a comer a carne podre. Merri percebe que o cadáver do monstro comeu um corvo e o personagem principal percebe que a batalha não acabou. Do corpo do monstro que acabou de ser derrotado, novos corpos de garotas atraentes começam a se formar. Vemos que vários pares deles aparecem. Novos monstros cercaram nossos personagens e estão prestes a atacar. O mais importante deles se aproxima do avô e tira uma espécie de lâmina afiada. Ela ataca o avô e corta suas pernas. Isso diverte esse monstro e ela quer brincar com outra pessoa. Merri entra na batalha e dá um soco no rosto do monstro, arrancando seus dentes. Com base na aparência do avô, ele em breve deixará o nosso mundo. O monstro claramente não gostou do fato de Merri ter batido nela e ela iria acabar com a vida dele. Merri não está pronto para este ataque porque ainda não recuperou as forças. Cópias desta criatura cercam Merri, não deixando ninguém a chance de ajudá-lo.
Lentamente, com grande prazer, os monstros começam a comer Merri.